palavra que Deus tem para o meu coração, para o seu coração, nesta manhã, ela trata sobre raízes espirituais. Raízes espirituais. Está em Efésios 3, 14 a 21. É a oração que Paulo faz. Raízes espirituais. Você já percebeu, ou com certeza, que tudo que está no seu coração, está na nossa vida, tem raízes? Se nós queremos planejar alguma coisa, que estamos sonhando, tem raízes. Precisa ter raízes. E quando nós falamos de raízes, nós estamos falando de coisas que têm vida. Tem duas coisas que sustentam: raízes e fundamentos. Raízes e fundamentos. Quando nós falamos de uma casa, de uma construção, nós não vamos falar de raízes. Nós vamos falar de fundamento. O fundamento é uma escolha nossa. A Bíblia diz que aquela pessoa que constrói sua casa na areia e o que constrói sua casa na rocha. É a escolha do construtor. Ele escolhe. Também, ele escolhe a profundidade do fundamento. Ele escolhe. Se ele quer construir um prédio, ele vai ter profundidade maior quando ele pensa naquilo que ele quer fazer para o alto. Tamanho, peso, largura. Então, ele tem que calcular o que vai subir para calcular o que vai descer. Se ele calcular o que vai descer, ele pode construir um fundamento muito, 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 muito profundo e construir pouca coisa para cima. Ele vai ter mais do que ele precisa embaixo. Mas se ele calcular algo muito, muito grande para cima e calcular pouco para baixo, entende? Ele coloca a sua construção em risco. Tudo aquilo que ele está projetando. Então, essas coisas precisam ficar bem claras. A raiz, a mesma coisa. Deus, ele é especialista em raízes. Você já percebeu como é fácil você arrancar o alface do chão? Já percebeu como é fácil você arrancar o alface do chão? Por que é fácil? Porque as raízes dele não são profundas. A raiz do alface não é profunda. Então você arranca com facilidade. Tem algumas batata doce que você pega assim, puxa e ela vem. Tem algumas que você tem que tirar com uma enxada, com alguma coisa, para você conseguir tirar. Então, são pensamentos, porque de acordo com aquilo que eu quero construir, que eu penso em construir, eu vou fazer o fundamento. Então, Deus calculou tudo isso. Aí nós olhamos para a palmeira, né? Aquela árvore grande, 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 alta, mas com a raiz profunda. Olhando para o cedro. O cedro, gente, ele cresce para baixo, as raízes do cedro são profundíssimas. Se tem uma rocha, ela vai fugindo e vai encontrar o manancial que ele precisa. Ela vai descer até onde for preciso a raiz do cedro. Ela não para enquanto não chegar onde tem que chegar. E assim é você, assim sou eu. Deus pensou na sua estrutura. Deus pensou em tudo isso. Para você chegar aonde Ele quer que você chegue. Para você alcançar o que Ele quer que você alcance. Então, o que nós precisamos? Senhor, eu estou em Ti.
a minha mente, o meu coração. Então nós precisamos estar alinhados com Ele para entendermos isso. João vai dizer isso no capítulo 15 do seu Evangelho. Não é o nosso texto, mas nós estamos fazendo essa abertura aqui da palavra, para o nosso maior proveito dela. Então, quando Deus quer trabalhar em você, Ele vai trabalhar nas suas raízes. Porque você é um ser vivo. E Ele colocou dentro de você o Espírito dEle. Justamente para esse Espírito conduzir as suas raízes. Para o Espírito plantar você no lugar correto. O Salmo de número 1 vai dizer a mesma coisa. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, mas tudo quanto fizer prosperará. Então, querido, quando você olha esses detalhes, que ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, ele não tem sua raiz ali. Não se detém no caminho dos pecadores, ele não tem a sua raiz ali. Não tem. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor, medita dia e noite. É lá que está a raiz dele. E isso faz com que ele se torne próspero. E isso faz com que as raízes dele sejam profundas. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Em Efésios 3, do 14 ao 21. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai nosso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Porque segundo as riquezas da glória, vos concedo que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. Olha só onde o Espírito está. No nosso interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizados, guarda isso, enraizados e fundados em amor, ou seja, raiz e fundamento. Podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pai, nós temos a Tua palavra, nós temos o Teu Espírito, por ela nós vivemos e por ela nós somos guiados. Que ela cumpra hoje plenamente o propósito pela qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, olha só o que nós aprendemos. Paulo está se colocando de joelho, é uma posição dele, em favor da igreja, dos irmãos. E ele esclarece isso, que o nome de Jesus, toda a família. Então tem família no céu. Tem família de Deus no céu, tem família de Deus na terra. E o nome é o mesmo. Que essa família se dobra. Tanto a família do céu como a família da terra. Tem uma igreja lá em cima que se dobra diante do Senhor Jesus. E tem nós aqui na terra que nos dobramos também diante do Senhor Jesus, crendo nas verdades reveladas a nós por Ele, crendo que esse fundamento que Ele nos deixou vai nos fazer crescer, vai nos fazer alcançar os lugares que Ele mesmo prometeu.
E o interessante é que, na identificação de uma árvore, de uma planta, a raiz dela é específica dela. É específica. As raízes das plantas não são iguais. Como nós. Por mais que nós sejamos irmãos, nós não somos iguais em relação às raízes, em relação ao propósito que Deus tem na vida de cada um, aonde Ele plantou cada um. Interessante se nós levantarmos a mão aqui e perguntar de onde você é, de qual cidade. Cada um aqui é de uma cidade diferente, de um bairro diferente. Foi criado num lugar diferente. Tem uma família biológica diferente. Mas quando nós nos tornamos família de Deus, nós passamos a viver sobre um mesmo fundamento, que é Cristo. E isso nos torna igreja. E isso nos torna irmãos. E isso nos fortalece. E a igreja, cada um de nós passamos a dar frutos que glorificam a Deus, que exaltam o nome de Deus. E é interessante que Deus pega essa família e mostra para o mundo espiritual quem ela é, da onde ela veio, o que sustenta ela. Então, Deus está preocupado com a nossa vida, com as nossas raízes, nele que nós revelamos. E a raiz não aparece. O fundamento não aparece, ele fica encoberto. Mas o que aparece? A estrutura. E geralmente a estrutura que aparece é uma estrutura trabalhada, ornamentada. É só nós perguntarmos aos nossos irmãos arquitetos como é que eles organizam, trabalham, para que aquilo seja bem bonito e atraente aos olhos de quem vê. E atraente aos olhos daquelas pessoas que convivem naquele ambiente. Olha só que ambiente gostoso, lindo que nós estamos. Alguém pensou nisso? Nas cores, na combinação de cores? Para que o ambiente se torne um ambiente bom, agradável aos olhos. E você acha que Deus não pensa assim em você? Não pensa assim a seu respeito, a respeito da sua família? Porque Deus mostra você ao mundo. Revela você ao mundo. Então, quando Jesus vem ao mundo, Ele fala assim, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Eu só faço aquilo que agrada o meu Pai. Por quê? Ele está preocupado com a glória do Pai sendo vista nele. As raízes de Jesus estão totalmente fundamentadas no Pai. Ele não vive para Ele, Ele vive para o Pai. Ele quer agradar ao Pai. Mesmo que isso custe a Ele sacrifício. E assim somos nós. Então, quando Paulo fala isso aqui, ele está falando dessa raiz. Para que Cristo, pela fé, habite em nossos corações, estando enraizados e fundamentados em amor. E desse jeito nós vamos poder compreender. Nós só compreendemos aonde nós estamos aprofundados. As profundezas levam você a compreender. Pensa numa pessoa especialista em matemática. Ela se aprofundou. Ela se especializou naquilo. Então ela se torna um profundo conhecedor. Ela sabe a largura, o comprimento, aonde aquilo pode levá-lo. Então, quando eu quero me tornar forte em alguma coisa, eu preciso me aprofundar nessas coisas. Se você quer se tornar uma pessoa forte na palavra, você precisa se aprofundar na palavra. Se você quer se tornar forte nos relacionamentos, você precisa se aprofundar nos relacionamentos.
Conhecer pessoas, deixar pessoas te conhecer. Compreender, lidar com pessoas. Você não vai crescer nos relacionamentos se você não desenvolver tempo de qualidade com as pessoas. E para nós reconstruirmos relacionamentos, nós precisamos disso. Nos aprofundarmos. Ter tempo. Eu preciso de ter tempo de convivência com meus irmãos na igreja. É só lá que eu tenho isso? É lá que eu vou estar. Eu quero me aprofundar na oração. Vem aqui quinta-feira, nós estamos aqui orando, estudando, conversando sobre oração. Você pode fazer isso sozinho em casa? Pode. Mas se você quer se aprofundar mais, venha. Porque você vai compartilhar. Se eu quero me aprofundar em alguma área profissional, eu não tenho que ir para a faculdade? Eu não tenho que sentar lá no banco da faculdade, sentar lá, ou que seja online, tenho que estar lá. Tenho que me envolver com quem sabe mais do que eu, com quem está vivendo isso. E assim é a vida. Raízes. Então, se eu não se preocupar com as minhas raízes, eu serei uma pessoa fraca. Se eu não me preocupar com os fundamentos da minha casa, da minha família, a minha família será fraca. A força está na raiz. Na raiz. Então eu preciso compreender isso. Aí o que o texto fala? Que ele revela isso ao mundo. E a você também. Quer ver um exemplo? Quando Deus olha para o servo dele, Jó. Deus olha para Jó e admira Jó. Deus ele olha com admiração, com respeito para a vida de Jó. Aí Deus vai falar para Satanás, Satanás, olha só, vem cá. Dá uma olhadinha para o meu servo Jó. Que homem maravilhoso, que filho maravilhoso, íntegro, que se desvia do mal, que faz tudo certo, faz tudo que me agrada. Olha só que filho maravilhoso eu tenho lá na terra. Aí Satanás, olha só como é que a mente do maligno responde Deus, mas também o Senhor enche ele de bens, enche ele de coisa, por isso que ele é assim. Satanás imaginava que as raízes de Jó estavam fundamentadas naquilo que Deus tinha dado a ele. Então, o que o Satanás vai fazer? Testa as raízes dele. Então, Satanás pede permissão a Deus para testar as raízes de Jó. Por que ele testou as raízes de Jó? Porque ele vai justamente no fruto da vida de Jó. Mas Deus fala assim, a raiz dele você não vai tocar, não. Ele queria tocar. Lá você não vai tocar, não. As raízes, não. Matar ele, não. Então, Satanás começa a trabalhar o quê? Tudo que estava acima de Jó. Tudo que as raízes de Jó produziu. E ele vai nos filhos, vai nas coisas, começa a destruir tudo. Mas as raízes de Jó estavam em Deus. A vida de Jó estava em Deus. Porque tudo que Jó tinha recebido de Deus, as raízes dele tinham o qualificado a receber. Sabe? Quando todo fruto é tirado, tudo é destruído. Aí Jó fica como aquela raiz com tronco seco. Raiz com tronco seco.
Mas glória a Deus, ainda tinha raiz. As raízes dele estavam em Deus. Porque tinha raízes profundas. E as raízes profundas, sabe o que eu aprendo? Ela conhece as profundezas de Deus. As raízes profundas levam você a conhecer a largura do amor de Deus, a profundidade do amor de Deus. Então, depois de tudo aquilo, Jó volta a florescer. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque as raízes de Jó não estavam nas coisas que Deus o tinha dado, mas estava no próprio Deus. E eram raízes profundas. Quando Pedro nega Jesus e ele se afasta, Jesus vai atrás dele. Chama Pedro: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. E pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor sabe a profundidade da minha raiz. A terceira vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes a profundidade da minha raiz. O Senhor sabe que eu te amo. Já que você me ama, Pedro, já que você tem raiz, apacenta minhas ovelhas. Deus está olhando para as suas raízes. O Espírito Santo quer aprofundar você, quer fundamentar você, para você poder experimentar, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor dele. E você vai romper. Você vai romper. Você vai crescer. Você vai multiplicar. A raiz, querido, nós podemos olhar de algumas formas. Tem uma raiz revelada. Ela mostra esse sentido literal do que é inferior, do que está para a parte de baixo. O sentido figurado simboliza fundamento, origem. A raiz, ela é essencial para a nossa nutrição. Então, o que te sustenta é o que você faz quando ninguém vê. O que te sustenta é o que você faz quando ninguém vê. O que sustentava Jesus era o que ele fazia quando ninguém estava com ele. Jesus, antes de escolher os seus discípulos, ele passou tempo orando. Jesus, antes de iniciar o dia, ele passava tempo orando. E ali o Pai revelava a ele o que iria acontecer naquele dia. Raízes. E ninguém pode fazer isso por você. E a Bíblia se refere ao homem interior. O homem espiritual. O homem interior. É lá que estão as nossas raízes. E às vezes o homem interior, quando ele perde o controle, ele revela coisas não naturais de um homem, de uma mulher que conhece a Deus. Porque
tudo que o homem interior precisa é manter o velho homem morto, sepultado. Morto. Então, o homem interior tem essa particularidade em manter o velho morto. E assim nós vamos vivendo. Então, às vezes, querido, nós estamos lidando com pessoas mortas. Pessoas mortas. Lá no nosso trabalho, lá na nossa vizinhança, lá no inquilino, que só Jesus. E se eu não estiver vivo em Cristo, eu começo a conversar com o morto. Eu começo a ser guiado por morto. Se as minhas raízes não estiverem aprofundadas no Senhor. Então, quando você olha para José, José ganhou do seu pai uma túnica. Vocês sabem da história de José. E essa túnica significa alguém de destaque. Ele destacou o seu filho José dos outros. Isso que significa aquela túnica. Privilégio, destaque. Só que, espiritualmente, Deus estava apontando para o futuro que ia acontecer com José. Aquela túnica não era para ser mostrada para os seus irmãos. José não seria um destaque ali naquele lugar. Variedade, multiforme. Multiforme. Variedades de entendimento, de sabedoria. Então aquela túnica representava isso. A multiforme maneira de Deus agir na vida de uma pessoa. Então isso é revelado quando José está no Egito. Porque a primeira coisa que os irmãos de José fez foi rasgar sua túnica. Tirar dele essa identidade de privilegiado, de separado do pai. Mas aquilo não era um momento para a família de José. Não, era um momento de Deus revelar ao mundo o seu poder através de José. Deus revelou através de José o seu poder, a sua multiforme graça, a sua multiforme maneira de agir. Através de José. Então, através de José, Deus ficou conhecido. Foi revelado. A sabedoria de Deus através de José, o conhecimento de Deus através de José, o poder de Deus através da vida de José. Através disso. Mas José tinha as suas raízes profundas em Deus. Isso foi testado quando ele foi vendido como escravo. Isso foi testado quando ele estava na casa de Faraó, lá do Faraó, né, da mulher do Potifar, que perturbou ele lá. E ele estava com as suas raízes profundas em Deus. Isso foi testado quando ele estava lá na prisão. As raízes de José foi experimentada, foi testada. Mas as raízes dele estavam profundas em Deus. Querido, o que vai manter você de pé, mais uma vez eu te digo, é as raízes. São suas raízes, são seus fundamentos. São seus princípios, são seus valores. Quando a crise chegar, quando o inimigo bater na sua porta, aqui não. Aqui tem um crente que tem raízes. A raiz revela a árvore. Por isso que Jesus fala assim, estejam enxertados em mim. Estejam em mim, e tudo que vocês pedirem, vos será concedido.
porque a minha raiz vai produzir isso em vocês. Por isso que a igreja está fundamentada em Jesus. A raiz da igreja, o fundamento da igreja é Jesus. E a igreja dá frutos que glorificam ao Pai, como Jesus assim o fazia. Por isso, eu me coloco diante do Senhor. A multiforme sabedoria de Deus é uma palavra difícil, que diz assim, pulo poloi kilos, em grego. Quer dizer isso. Pulo poloi kilos. Multiforme. E isso se refere, essa multiforme, a forma variada de Deus agir em nós. Quando eu me dei com essa palavra, essa complexidade, essa diversidade que Deus trabalha, aí eu olho para cada um de vocês, eu vejo diversidade de jeito, de maneira, de agir, de tocar, de falar, de pensar, cada um de nós aqui. Isso é graça de Deus, irmãos. Isso é graça de Deus. Eu acho que a nossa igreja aqui é que tem maior número de origens diferentes. Aqui nós temos venezuelano, haitiano, cubano, argentino, peruano, haitiano. Tem de tudo aqui, irmãos. Deixa. Vai ficar de castigo, né? Vou botar de castigo por causa disso. Então, querido, mas sabe o que interessa? Interessante? Que isso é revelado pela igreja. Deus só escolheu a igreja para fazer isso. Não tem nenhuma instituição na terra para fazer isso. Só a igreja. Só a igreja. Pode fazer o que for, não é igreja. Pode imitar a igreja, mas não é igreja. Pode ser parecido com a igreja, mas não é igreja. Só a igreja. Porque só a igreja está fundamentada em Cristo. Só a igreja está fundamentada em Cristo. Precisamos aprender a fazer a obra de Deus através da igreja. Com a igreja. Como igreja. Raízes. Amém? Então, queridos, Deus tem seus preferidos. Deus tem seus preferidos. E a igreja? São os seus filhos. Cada um no seu lugar, cada um na sua posição. Deus, quando olha para a terra, Ele só vê duas coisas. Guarda isso no seu coração. Deus, quando olha para a terra, só vê duas coisas. Quem é igreja e quem não é igreja. Quem é filho e quem não é filho. Só essas duas coisas que Ele vê. Quem é filho e quem não é filho. Quem é igreja e quem não é igreja. Por essas duas coisas Jesus trabalhou. Somente por essas duas coisas. Para que nós nos tornemos filhos de Deus.
como filhos de Deus, vivermos como igreja. Jesus vem buscar o quê? A igreja. Mais nada. E a igreja é formada por filhos. Se preocupe com isso. Que as suas raízes revelem que você é um filho ou uma filha de Deus. Que as suas raízes revelem que você é a igreja do Senhor nessa terra. Amém?